Chegamos ao nosso episódio 5 dessa nossa série de vídeo Profissão Ciência de Dados. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como existem várias facetas, né, digamos assim, ou vários perfis dentro da profissão Ciência de Dados. Nem todos são iguais e eles têm perfis completamente diferentes. E é isso que eu vou trazer um pouquinho hoje para você. Então imagine só. Sabia que nem todo cientista de dado faz a mesma coisa? É isso mesmo. É, alguns codam o dia inteiro, outros mal tocam num processo de código. E nesse vídeo eu vou mostrar as principais diferenças nesses perfis. Então, qual que você é? Ou qual que você quer ser? Ou por quais áreas você deveria passar para você evoluir na sua carreira? Então, eu separei aqui algumas características para vocês. Então, quais seriam eles, né? Então, o cientista de dados analítico é o primeiro, ou seja, ele é o estatístico, é aquele profissional que tem uma base matemática, uma base estatística mais forte em relação às outras áreas. Então, basicamente, ele é forte em estatística, teste de hipótese, inferência, atua em análise de experimentos, estudos com rigor estatístico, usa R, Python, Pandas e outras tecnologias, SPSS, etc. A questão é que esse perfil não é que ele não conheça tecnologia, mas ele é mais forte nessa outra área, ou seja, com esse embasamento principalmente da parte estatística. Claro que eu já falei para vocês que todo cientista de dados precisa estudar estatística, precisa estudar tecnologia, precisa estar por dentro das formas de como conduzir as relações ou o todo o processo do dado até a informação, na verdade, do dado até o conhecimento. Entretanto, esses perfis podem atuar em diferentes áreas e compor, inclusive, equipes. Não é a realidade de muitas empresas no Brasil ter um perfil para cada uma dessas áreas. Então, geralmente, você precisa conhecer um pouco de tudo. O outro perfil é o cientista de dados programador. É aquele, digamos que um engenheiro de dados disfarçado. Por que isso? Porque esse cientista de dados, ele tem um foco essencial no exercício das suas tarefas, por exemplo, com automação, fazer algum ajuste em pipeline da integração dos dados, eu digo isso em produção, construir e dominar soluções que envolvam Python, Spark, acesso a APIs. Entendo que ele também pode trabalhar mais próximo com engenheiros de dados, ou seja, aqueles profissionais que desenvolvem toda a estrutura para o dado ser armazenado. Então percebam que o cientista de dados programador e o cientista de dados mais analítico tem uma diferença, porque o analítico que a gente pode chamar o estatístico, né, que é aquele que tem um domínio da matemática, melhor, um domínio da estatística, das ferramentas teóricas de cálculo e consegue aplicar, tá? Mesmo que de maneira não tão profunda. O cientista de dados programador, ele tem também que conhecer a estatística, tem que conhecer essas ferramentas teóricas, mas a diferença aqui é que a especialidade dele é mais em colocar o pipeline em execução, você pegar esses dados e colocar na produção, você já pensa na construção de soluções, por exemplo, usando o Spark, Big Data, processamento paralelo e distribuído. Você já pensa como acessar algumas APIs e você consumir isso de uma forma mais interessante. Temos também o cientista de dados IA, Machine Learning, ou seja, podemos chamar aqui de o modelador. É aquele cara que é apaixonado por modelagem, experimentos com algoritmos,
ele sabe mexer com hiperparâmetros de técnicas de machine learning, ele consegue não somente fazer um pipeline de dados, mas ele consegue aplicar isso, por exemplo, no scikit-learn, no TensorFlow, no PyTorch, com outras APIs e ferramentas de inteligência artificial e de machine learning, e você consegue construir esse tipo de solução usando esses aspectos. Claro, claro que para você usar essas técnicas, por exemplo, mais profundas de machine learning, inteligência artificial, você também tem que dominar ali os fundamentos da estatística. Está por dentro de MLOps, ou seja, ele, ele consegue produzir modelos, ele consegue pensar num modelo de dados, produzir esse modelo e colocá-lo em produção. Então, esse o modelador, esse o cientista de dados que pensa em machine learning, ele vai muito além daquele de só pegar os dados, pesquisar sobre os dados, produzir, fazer análise estatística. Além de tudo isso, ele consegue aplicar essas técnicas e aplicar também em modelos. Eu não diria que eles são níveis diferentes, mas dentro da sua área de conhecimento, cada um deles contribui fortemente. Então, são perfis, tá? Não são diferenças. é, no mercado não existe essa diferença de profissionais de cientistas de dados. Muitas vezes as empresas, as vagas, se você observar no LinkedIn, as vagas boas de oportunidade geralmente exigem um rigor, por exemplo. Vagas que pagam mais de 15 mil, por exemplo. Você tem que ter uma sólida formação, tem que ter mestrado, doutorado, e você tem esse tipo de oportunidade, e que é muito interessante. Então, exige esse rigor. Agora, esse perfil mais tecnicista de aplicar ferramentas não necessariamente é um perfil de um cientista de dados pleno, por exemplo. Saber mexer, saber trabalhar com ferramentas de dados não é ser um cientista de dados. Vocês têm que entender essa diferença. Nós temos cientista de dados de negócio, que esse perfil é aquele que ele é um excelente comunicador, ele entende as necessidades do negócio, as regras do negócio, ele trabalha com o quê? Com dashboard, storytelling, KPIs. Então, o foco dele é a regra de negócio, foco majoritário. Então, geralmente essas pessoas, elas trabalham com ferramentas, por exemplo, Power BI, Tableau, é, Excel avançado. Sim, o Excel é uma excelente ferramenta de análise de dados, certo? Se você souber mexer. Então, ele tem todas essas variações, mas nesse momento, para um pouquinho e analisa, olha só. Por que analisar? Porque nós temos também aquele cientista de dados criativo, ou seja, o explorador, né? Aquele curioso por natureza. Ele gosta de explorar dados, gosta de descobrir padrões, cria hipóteses, cria testes. eh, ele é ideal, tipo, para projetos de pesquisas, projetos de inovação, projetos que envolvem dados abertos, porque aí a liberdade criativa é maior, atua fazendo notebooks, visualizações avançadas, esse tipo de projeto em que você precisa mostrar um resultado, fundamentar, enfim, e tem uma liberdade criativa maior. E é um perfil crescente hoje, na data de hoje desse vídeo, é o especialista em ética e governança, ou seja, aquele perfil que conhece ética e governança. Ele tem foco na LGPD, privacidade, viés de algoritmo, atua com organizações públicas, agências regulatórias, conhece conceitos, né, de transparência. Por que isso, gente? Porque
dentro da profissão ciência de dados, você pode, no decorrer da sua carreira, passar por vários desses perfis, e é até bom que você passe, porque você cresce, amadurece. Mas, claro, que sabendo onde você quer trabalhar, onde você quer buscar a sua vaga, ou onde você está aí hoje, você quer crescer como cientista de dados, você tem que entender que melhor forma você consegue contribuir. Eu diria que é muito importante, assim, você saber que não existe um perfil melhor que o outro. A verdade é que é, é, com o tempo você vai transitar por todas essas áreas. E o segredo é conhecer e experimentar, e sempre se manter curioso, sempre estar se capacitando, porque são perfis que podem agir de diferentes maneiras, mas às vezes não. Por exemplo, se você é um cientista de dados que hoje está crescendo nessa carreira aí e atua, por exemplo, no setor público ou pretende atuar no setor público, você tem que entender que tem várias leis que você tem que seguir, regulamentos internos, externos, LGPD, eh, regras de negócio que limitam. Então você precisa conhecer isso. Se é da área privada, você vai perceber que o foco não pode esquecer o foco, por exemplo, da LGPD, da ética, principalmente se seu produto é um produto que vai a público. Então, por exemplo, se seu foco da análise de dados é para dados internos, seu foco naturalmente vai ser diferente de um foco de uma pessoa que os dados são dados que são publicados para o público externo, ou seja, para qualquer pessoa acessar. Porque aí você já tem que ter cuidado com ética, já tem que ter cuidado com outras infinidades de preocupações. Então, é importante que você transite, observe e identifique seu melhor perfil. Essa é a dica do vídeo que eu deixo para vocês hoje. Espero que você cresça na sua carreira, evolua, consiga achar o seu lugar, o seu perfil e evoluir nesse processo. E desejo que Deus abençoe a sua família e você, e muito obrigado.